11 horas e 3 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e ainda hoje você vai ver a ronda policial do programa da comunidade com várias notícias e agora você vai assistir aí a situação de 2 menores que foram apreendidos numa motocicleta por policiais do 22º SICOM. Veja só. Em patrulhamento, policiais da 22ª SICOM abordaram uma motocicleta com 2 adolescentes, um com 15 e outro com 16 anos, e com eles foi encontrado um revólver calibre 38. Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Atos Infracionais. Pois é, essa aí foi a notícia que a gente trouxe para você aí. 2 menores, um de 15 e um de 16 anos, que estavam numa motocicleta, armados e fazendo sabe-se lá o que boa coisa não devia ser. E a gente nesse momento aí questiona, cadê os pais que deveriam estar aí fiscalizando, de olho, perguntando com quem você anda, para onde você vai, acompanhando de perto aí a educação dos filhos. Eu sou muito assim, eu comento muito sobre essa questão de ter filho, assim, tem muita gente que sabe a minha opinião sobre ter filhos e eu acho que você, quando resolve tê-los, precisa ter responsabilidade com eles. O que mais tem por aí nas unidades básicas de saúde são métodos contraceptivos para que você se organize e se programe. Mas depois que colocou no mundo, tem que ter uma responsabilidade de dedicação exclusiva. Perguntar, questionar, saber onde ele está, se está revoltado, se está chateado, tem que seguir, tem que sair do tempo de conforto de casa, sair dessa zona de conforto e ficar ali, ó, no encalço do menor. Porque o menor, ele merece e precisa de proteção. Não tem ainda a opinião formada, não tem a personalidade formada, ele é influenciável. E no caso desses 2 aí, um tinha 15 anos e o outro 16 anos. Então foram apreendidos aí, já de posse de uma arma, numa moto, que a gente sabe que a maioria dos assaltos são cometidas com motos, com motocicletas. A gente questiona aí, cadê os pais? Onde eles estão? O que estão fazendo e o que questionam? E é nesse momento, falando aí de menores, né? Falando dos menores de todas as idades, não só do menor aí adolescente, mas do menor a criança também, que merece essa proteção, merece essa dedicação, não só dos pais, mas também dos órgãos públicos, que a gente recebe aqui a secretária municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, né? Gorete Garcia, que vai trazer pra gente aí, e Direitos Humanos, que vai trazer pra gente aí o balanço da secretaria, como é que tá? A senhora já esteve aqui da última vez quando a gente lançou aí, né, a caminhada para poder desse Dia Mundial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Como é que está esse balanço? Como é que estão os eventos da Secretaria nessa situação, principalmente com esse grande evento que a gente recebeu aqui, que recebeu a Copa do Mundo, e parece que existe uma interação aí com essas atividades da Secretaria. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes do programa. É um prazer estar aqui de volta. De fato, nós estivemos aqui falando na ocasião da abertura da campanha. O 18 de maio marca o início da luta, é o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós estamos trabalhando, como falamos, com o Comitê Local Integrado Procopa. É uma articulação da Prefeitura, enquanto cidade sede da Copa do Mundo, ela se integra a outros órgãos, inclusive ao Governo do Estado, através da SEAS. E você está acompanhando imagens aí nesse momento, justamente dessa atividade aí do comitê, né? Nos eventos em que aconteceram aí a Copa, né? E havia sempre, né, servidores lá da secretaria acompanhando todos os eventos, sempre presente em todos os locais, né? O comitê teve um plantão integrado, tem ainda, até o final da Copa, e nós teremos ainda 2 jogos, né? E o mais importante deles, aquele que decide o campeão, de fato. Nós estamos em todos os pontos da cidade, com equipes volantes, inclusive, uma base na Semarge, equipes na Ponta Negra, quando há Jogo do Brasil, equipes na Avenida Itaúba, na Zona Leste, e equipes volantes que procuram olhar, inclusive, as ruas ornamentadas, porque em qualquer lugar da cidade a gente quer chamar atenção para os direitos, de maneira geral, para os direitos de crianças e adolescentes. E você falava exatamente da negligência dos pais. É um problema que nós identificamos muito fortemente na Ponta Negra, na Itaúba, no Largo de São Sebastião, muito pouco. O turista que ia, ou o manauara que ia para ali, era um pouco mais. Mas mesmo assim, você tem adolescentes, de fato,
menor de 18 anos é adolescente. Então, o caso de exploração sexual é muito comum. E, de fato, trabalhar os princípios, os valores familiares, trabalhar o fortalecimento da família, trabalhar o papel dos pais. Você falou até dedicação exclusiva. É impossível hoje você ter dedicação exclusiva como pai. Mas é possível sim que você não perca o contato com seus filhos. Que você chame atenção, que você lembre, que você queira saber com quem ele está, quais são os caminhos, os lugares que ele frequenta, quais são os interesses dele. E, claro, acompanhar a escola, fundamental, a educação elementar, a todo um esforço que se faz dessa gestão, do governo federal também, vamos lá, para que a gente tenha a criança dentro da escola, o adolescente dentro da escola. Tem cursos que nós podemos oferecer dentro do Pronatec para que esse adolescente possa se ocupar e possa ter um projeto de vida. Você vê, esses adolescentes que foram detidos pela polícia, com certeza sem caminhos, sem perspectiva, brincando sem levar a sério a vida. Que a infância é tempo de brincar, é tempo de aprender, é tempo de ser protegido sim, é preciso proteger criança e adolescente. Mas é preciso também, nessa é a hora da formação na escola, da formação mesmo na família, de trabalhar os valores, de trabalhar a personalidade, o caráter da pessoa. Com certeza, é preciso trabalhar assim. Trabalhar, inclusive, a presença de Deus na vida dessas crianças. Exatamente. Isso é uma coisa que eu, também às vezes, o papel da igreja é muito importante. Eu acho que os pais, eles precisam ter uma educação religiosa, não importa qual é a religião. Eu acho que a gente vive num país democrático de direito, a gente precisa obedecer às opiniões, principalmente daquele ser que você está criando ali e que vai ter a sua própria personalidade. Então, ele precisa ser respeitado. Agora, é o que eu digo, eu e meu marido em casa, a gente não tem planos ainda para ter filhos. Eu até brinco que eu acho que eu não os terei. Mas a gente ainda está organizando isso. Mas se tiver em casa, se tiver filho em casa, a gente sempre vai dizer, eu não quero saber qual é a sua religião, eu só quero que você acredite em Deus e que siga uma. Mas não ter religião é que não dá certo. A senhora tem aí o balanço de como é que foi justamente a família indo para essas festas, os pais que saíam acompanhados dos filhos e acabavam descuidando deles por um minuto, e até mesmo pais que levavam os filhos para aquela mesa de bar, que estavam ali bebendo, né? A gente também precisa ponderar isso, até onde que o filho pode acompanhar o pai e até onde que o pai tem que abdicar de determinados momentos porque está na companhia dos filhos. Como é que ficou esse balanço aí nessa época de Copa? Olha, observamos muitos casos que agridem uma determinação judicial, inclusive. O juizado de menores estabelece que crianças de até 5 anos, em grandes aglomerações, é proibido mesmo com os pais. Nós vimos muitos pais atentos, pais que não foram para beber, que foram para curtir. E é possível curtir sem beber. Ou é possível curtir até, se você não vai pegar vai dirigir, pode tomar 1, 2 copos de cerveja, sempre com atenção na criança. E não sozinho, jamais. Mas nós tivemos, sim, muitos casos de crianças perdidas, muitos casos de negligência paterna. E uma coisa que chama muita atenção também é o caso da bebida, o uso de bebida alcoólica pelos adolescentes. Os adolescentes fazendo uso exagerado de bebida alcoólica. Na Ponta Negra muito, mas na Zona Leste muito, demais mesmo. E esses adolescentes normalmente desacompanhados dos pais ou com a permissão deles? Sempre desacompanhados, às vezes tem... Eu acompanhei um adolescente, bem no início dos jogos, ele estava em quase coma alcoólico e ele falava com dificuldade. Rapaz bonito, um menino bonito de 16 anos, 15 anos, e não conseguia falar o número do telefone da mãe, porque estava numa situação tão delicada, entendeu? Então a gente até sem conseguir se comunicar, ele foi atendido pelo SAMU, a equipe foi muito diligente, os médicos, os enfermeiros, todo mundo atendendo o garoto. Nós o removemos da praia com conselheiros tutelares até o SAMU. Ele foi removido e foi atendido lá e depois encaminhado para o 28 de agosto. Mas muitos casos, é o caso de pensar numa questão de saúde pública mesmo, a questão do uso
da bebida alcoólica pelos adolescentes. Que, inclusive, ela é registrada no Conselho Internacional de Doenças, né? O alcoolismo, ele precisa ser diagnosticado e ele tem que ser tratado como doença. Então, não é só adulto que é alcoólatra, tem muita criança, tem muita adolescente que viu os pais bebendo e que hoje bebem, consumem bebida alcoólica de forma exagerada e que precisa ser realmente aí ligado com relação aí ao atendimento da saúde. Com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, houve muitos casos? Como é que está esse combate, se ele vai continuar depois da Copa? Continua, de verdade ele já existia antes. Com a Copa, a partir do Carnaval, nós nos articulamos bem um pouco antes. E desde o Carnaval nós temos uma atuação articulada, muito mais presente, que se intensificou ainda mais com a Copa do Mundo, foi uma exigência mesmo. O curioso é que a FIFA desconhecia essa necessidade. E é um problema que não é só do Brasil. De verdade, o Brasil é o segundo país no mundo em número de abuso. O primeiro lugar é a Tailândia, tristemente. E é uma estatística horrorosa que a gente não pode desconhecer. É por isso que a gente insiste, não desvie o olhar. Não desvie o olhar, é preciso ficar muito atento. Ontem eu tive contato com um caso que já está de uma criança de 1 ano e pouco, que está sendo tratada num hospital. A mãe finge desconhecer como aconteceu. É uma coisa horrorosa. Foi abusada essa criança foi abusada, chegou com as partes pubianas completamente dilaceradas, tristemente. E eu dizia até, estávamos ontem reunidas com a primeira-dama do Estado, Dona Edilene, conversando, chamando a atenção que a gente precisa dar apoio. Estávamos também com a Dona Magali Araújo, do Lar Batista Janel Doyle, que acolhe crianças vítimas de abuso lá no Mauazinho, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, que precisa ser apoiado por nós, como, aliás, outras instituições que fazem isso também. O Coração do Pai, no Japim, a Casa Mamãe Margarida, que conta tantas histórias tristes e, ao mesmo tempo, bonitas de superação, porque é um lar que acolhe essas crianças e que dá a elas uma outra perspectiva e procura tratá-las junto conosco e apoiadas por nós, como deve ser. É o nosso papel do Estado, do município, de apoiar essas instituições e, felizmente, temos boas instituições em Manaus que precisam sim ser apoiadas. O governo tem feito uma parte, nós temos feito outra e chamar a atenção da sociedade é sempre importante. Mas, enfim, casos assim... Temos o Saves na maternidade Moura Tapajós, que registra casos tristes de meninos. E às vezes os meninos, os pais, enfim, o problema chega muito depois. E aí a doutora Zélia chamava atenção há uns dias atrás, ela responsável pelo Saves, lá dentro. Essas crianças já estão com toda aquela região genital comprometida, né? Com condiloma, com outros problemas. Com doenças sexualmente transmissíveis. Doenças sexualmente transmissíveis. Porque essas pessoas, além de ser doentes da cabeça, normalmente também são doentes do corpo e acabam passando essa doença toda para essas crianças. Né? É triste, é muito triste, é de arrepiar, é monstruoso mesmo. É monstruoso. E é por isso que a gente chama atenção. Exploração sexual de criança e adolescente é crime. E dizer que alguém namora uma adolescente, não namora. Está explorando sexualmente, é importante denunciar, está abusando sexualmente. Então é importante denunciar, é importante não desviar o olhar, é procurar um conselho tutelar, é discar 100, é fazer a sua parte enquanto cidadão responsável. E isso é importante dizer aqui, até para a gente já tocar num outro assunto, que a criança e o adolescente, ela é cuidada pelos órgãos públicos, porque criança e adolescente, todos nós temos obrigações com elas, não só o pai, não só a mãe, não só a tia. Então, todos nós precisamos estar atentos. Às vezes, o pai e a mãe realmente trabalham, estão fora de casa, de repente é um tio ou até mesmo uma babá que toma conta deles em casa e acaba não atentando para isso, mas o vizinho tem que prestar atenção também. A criança e o adolescente está sob a responsabilidade de toda a sociedade.
Chove muito aqui na Marciano Armon. A gente está ouvindo aqui o barulho aqui de dentro, o som da chuva aqui de dentro do estúdio. E aproveito para falar que está caindo muita água do céu. Hoje a gente ainda vai trazer para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, como é que está essa expectativa aí. Já, afinal de contas, o rio está recuando, não está recuando. O Rio Negro ainda está com uma cheia bastante aí significativa. Existe a possibilidade de repiquete, segundo pessoas que estão ali na orla há muito tempo, já estão trazendo isso, apesar de especialistas do Serviço de Meteorologia, de Geologia, dizerem que não. Os especialistas dizem que não, que o repiquete não vai acontecer e que daqui é só para baixar o rio, que só baixou 1 centímetro. Para falar desse assunto também, a Secretaria Municipal também trata dessas pessoas que estão sofrendo com a enchente e como é que está o atendimento. Quantas pessoas foram cadastradas, como é que está a situação do aluguel social, que, se eu não me engano, foi liberada uma parcela e hoje ou amanhã está sendo liberada outra. Como é que a Secretaria está lidando ainda com essas pessoas que estão sendo castigadas pela cheia dos rios? Bom, ontem nós fizemos o atendimento do segundo bairro. No sábado atendemos ali São Jorge. E olha, sobre o repiquete, eu acho que ele já aconteceu. Na sexta-feira eu visitava uma área na Silva Ramos e pedi ao capitão Aníbal, que é da Defesa Civil, que me acompanhasse, porque era uma questão que nós tínhamos que olhar em conjunto. Ali fica muito próximo do nosso Saia Minidal, tem a presença dos moradores de rua, alguns usuários de drogas dependentes químicos que ficam naquela área, e a comunidade tem pedido que a gente haja naquela região. Tem uma lixeira viciada, enfim, é um conjunto de problemas que nós temos de observar e temos acompanhado para tentar resolver. E aí o capitão comentava aqui de uma forma, e falávamos com moradores, conversamos, descemos no beco da Silva Ramos, um beco muito organizado. Eu queria parabenizar aqueles moradores do beco. Eles prendem lixo nas grades, no portão, para que os cães não dilacerem as sacolas e, portanto, o trabalho dos lixeiros, dos garis, seja ainda mais difícil. Então, os garis entram, recolhem e colocam lá fora. E assim não há necessidade da lixeira, que em geral vira viciada, porque aí jogam cães, gatos mortos e fica aquela coisa horrível. E nem sempre é o pessoal daquela área. Vem alguém que vem de outra área e vai jogar naquela lixeira. É triste. Sem vergonha isso, dica sem vergonha. É triste. A gente vai liberar, vai pedir para o diretor colocar agora aí imagens dessas pessoas que são atendidas aí. Atualmente, qual é o número? São 3 mil, não é isso, secretário? Quase 3 mil. Nós vamos arredondar, vamos chegar a 2.928 famílias no total. Sabe, com vários bairros já atendemos, como eu falei, São Jorge, atendemos ontem Raiz, fazemos um cadastro junto com a Defesa Civil e distribuímos um kit. Essas pessoas têm 2 meses do aluguel social, é exatamente o período de maior pico das águas, né? Depois que as águas descem, a gente faz um acompanhamento. Mas durante esse período, essas famílias têm água potável, têm colchões, lençóis, cestas básicas e redes, ou colchões e redes, como a gente observa que é necessário. E aí as 2 parcelas do aluguel social, cada uma delas de R$300. A primeira parcela saiu no começo de junho. A partir do 4 de junho nós começamos a distribuição. A partir de amanhã, e nós já estamos preparando todo uma estrutura na secretaria para que as famílias possam receber a segunda parcela e ir até o banco fazer o saque. Já amanhã, dia 11, lá na Semarge, na Avenida Irão com a Ferreira Pena. O diretor está trazendo para a gente agora aqui a cotação, né, da cheia. Hoje está em 29, do nível do rio, desculpe, hoje está em 29 metros e 49 centímetros e o recuo está parado desde ontem. Então, assim, a gente está torcendo, está com certo atraso aí, essa vazante devia ter começado antes. Está com certo atraso, segundo aí as pessoas que estão voltadas para esse entendimento de como é que está funcionando a cheia e a vazante nesse período aqui do ano. Mas
a gente está contando para que essa vazante já comece logo, já acabe logo com essa história, porque a gente não aguenta mais ver essa calamidade que, infelizmente, a gente vive aí. Como é que está funcionando a situação? Já foi entregue uma parcela, já foi paga uma parcela, vai ser paga a segunda parcela? A segunda parcela. Quem ainda não recebeu nada, mas está numa situação complicada, como é que funciona esse atendimento para essas famílias que perderam prazo, que não se cadastraram? Existe algum programa específico para essas pessoas? Olha, nós temos o atendimento imediato para os casos que forem detectados. É bem difícil que isso tenha acontecido, porque normalmente a Defesa Civil, a Prefeitura, o prefeito Arthur Vigílio fez questão, desde que assumiu, de antecipar todas as áreas, fazer um estudo identificando as áreas difíceis, seja pelas áreas de risco no período de chuva, seja pelas áreas de alagação dentro do período da enchente. Porque nós temos, quando cai uma chuva dessas e a gente ouve esse barulho forte no telhado, a gente fica com receio do que vai ser na cidade toda, com às vezes barraco desabando, igarapés que transbordam. Ainda tem isso, né? Porque ainda tem uma questão que é muito importante. E a gente vai começar a trabalhar. Nós estamos trabalhando a questão da cidadania responsável, a questão da responsabilidade socioambiental do cidadão. O cidadão precisa saber que quando ele joga lixo, eu acabei de ver na imagem ali, quando ele joga o lixo na rua, esse Pode voltar lixo, um pouquinho, quando vem a Cris, por favor, chuva, essa imagem? quando vem a chuva, esse lixo desce e vai para os igarapés, e entope os igarapés. E é jogar dinheiro público fora quando a gente faz toda uma dragagem de igarapé e daqui a pouco o igarapé está cheio de lixo novamente. Pois é, são milhões, não é pouco não são milhares, assim, não são 10 mil, 20 mil, 30 mil, são milhões de reais que são gastos por causa da nossa falta de educação. Quem assiste aí o programa agora, sempre, olha só aí, ó, pega garrafa PET, é saco de lixo, é tanto lixo orgânico quanto lixo aí que demora aí anos, milhares de anos para se desfazer, para se dissolver aí no nosso meio ambiente. E a gente destaca aqui sempre, viu, secretária? A gente sempre diz aqui, o programa é um programa de comunidade, é um programa que recebe a ligação aí da comunidade para denunciar os órgãos públicos, para reclamar os seus direitos à infraestrutura, saneamento básico, mas eu sempre digo uma coisa, Márcia Lasmarque, digo, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente cobra dos órgãos públicos, mas também cobra de cada um dos cidadãos, de cada um de nós, porque eu também me cobro, eu sempre digo nós, eu nunca aponto o dedo no rosto de ninguém, porque eu também sou uma cidadã que também tem os meus erros. E a gente sempre diz que o cidadão precisa ter essa consciência ambiental. Porque essa consciência ambiental não é para daqui a 10, 20, 30 anos, é para agora, para hoje. Porque todas as vezes que tem cheia, a gente vê a quantidade de garrafa PET, copo descartável, de restos de geladeira, de frigobar que a gente vê jogado aí no igarapé. Colchões usados. Sofás, é um absurdo a gente ver isso. É verdade. Há pouco nós vimos uma imagem de um sofá em frente a uma casa. Não sei se estava secando ou se ele já se desfez e deixou ali. Gente, às vezes é difícil, mas espera, chama. Em Brasília, eu vivi 20 anos lá, tem toda uma regra. Tem as empresas de container, aquele container pequeno, você tira todo o seu lixo. Custa R$200, não é acessível a todo mundo, mas de repente a comunidade se junta e a gente atende, a CEMUSP atende sempre. Tem que ser programado, porque quando a gente faz isso e obriga a prefeitura a limpar de novo, você tira de algum lugar da cidade vai ficar descoberto. E dinheiro não nasce em árvore, não se faz milagre. O prefeito tem feito todo o esforço para poupar cada centavo, fez as obras de verão, quer se preparar de novo, fez as obras para receber bem a Copa e recebeu. O nosso povo, vamos lá, vamos aproveitar esse espírito que nós tivemos na Copa, de ser uma cidade civilizada, uma cidade pela qual o mundo se apaixonou. Então, olha só, agora há pouco nós vimos uma matéria do holandês que quis ficar aqui, eu estava ouvindo no programa anterior, que quis ficar aqui. Então, vamos aproveitar isso, aproveitar esse espírito. E aí, quando você fala de cidadania, de cidadão, o cidadão já deveria ser responsável, mas a gente quer reforçar ainda mais isso. E falar que cidadão é responsável, sim. Cidadão tem que fazer a sua parte, tem que amar a cidade, tem que cuidar da cidade. E aí a gente fala, Márcia, não só da consciência ambiental, da consciência socioambiental, para pensar na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, para defender as crianças e adolescentes nos seus direitos. Defender, proteger, cuidar, orientar, reencaminhar, reinserir na família, reforçar laços familiares.
E cada um de nós, isso está na Constituição, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado e da sociedade de proteger, de prover, de cuidar, de oferecer educação, saúde. Então, é papel de cada um de nós. É por isso que a gente fala da responsabilidade socioambiental. Socioambiental. Trabalhar com os idosos, respeitar os idosos, respeitar as mulheres, respeitar os direitos, enfim, direitos humanos elementares. E nesse aspecto, a parte mais frágil é a criança e o adolescente. E é por isso que a gente bate nessa tecla. E esse crime hediondo, que é o da exploração e do abuso sexual, a gente chama atenção, veste a camisa, virou uniforme mesmo. Queria agradecer as nossas equipes que não mediram esforços. Nós não paramos nenhuma atividade da Secretaria e as nossas equipes, junto com o pessoal que a SEAS traz, que algumas outras instituições trazem, se juntam a nós, estamos na luta aí na rua, vamos continuar até o último jogo com o Comitê Local Integrado. E a ideia é que essa integração, essa articulação se prolongue, seja perene mesmo, porque, infelizmente, eu adoraria dizer que algum dia, como um dia, a poliomielite ou algumas doenças, quais dela, né? De repente vem um cientista e descobre uma vacina, que nós tivéssemos uma vacina para acabar com essa enorme mazela, esse crime, que é o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. Mas não é assim. A cada dia mais uma história. Então é consciência, trabalhar, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura no cidadão, nos pais, na família. Um choque mesmo. Obrigada, secretária, por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada, eu é que agradeço. Qual é o telefone para contato da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos? Está aqui o telefone, você pode manter contato aí, tá? E tá aqui o endereço também. Muito obrigada. Cadê a camisa? Assim, por favor. 3215-2622, é isso? 2322. Olha, eu sempre gosto de divulgar bem o nosso Disque de Direitos Humanos, lá da Semarge, que é o 0800 092 6644. 0800 092 6644. Ele pode acolher qualquer informação. É fácil de divulgar. Lembra, 0800 0800, não paga. 092 é o código da nossa área. E aí é gravar o 6644 no final. Essa camisa é do Amaral Augusto, que está de folga hoje. Ivan Nascimento já demonstrou seus ciúmes lá dentro. A secretária saiu daqui. O Mário Marinho é melhor, já né? Está garantido. Mário Marinho vai estar no empenho para trazer a camisa do Ivan Nascimento. Me falaram que é 3G. É 3G. 3G. E a minha é toda customizada. Eu comentei, tem rendinha toda customizada. Que a secretaria não é fraca não, dá licença, tá? Desculpa. Obrigada, secretária. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração. Muito obrigada, Márcia. Tá bom, vamos colocar rapidinho o 0800 092 6644. 6644. 0800 sempre é melhor porque a gente pode acessar aí de qualquer telefone e aí consegue falar com todo mundo sem pagar. Tá aí. 0800 092 6644. Muito obrigada, secretária. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. E você que está acompanhando o programa da comunidade, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, trio é preso por tráfico de drogas do São José. É já já. A gente volta daqui a pouquinho.